Primícias do Reino, capítulo 11. O Tabor e a planície. Com a força da sua realidade, poderia ser considerado um díptico. As bênçãos de Deus no monte e os conflitos do homem em toda a pujança de suas cores na planície. Nota da autora espiritual 24. Mateus 17, Marcos 9, Lucas 9. Desciam Jesus, Pedro, Tiago e João das culminâncias do Tabor, onde comungaram com as excelências de Deus ao encontro das baixadas espirituais das criaturas. Há pouco resplandecente, o Mestre estivera envolto por uma esfera de poderosa luz e dialogara com os venerandos antepassados do povo, Moisés e Elias. As emoções ainda não se aquietaram na horizontalidade do habitual, e a curva descendente das dores tomava forma chocante no terra-a-terra das contingências humanas. No alto, a visão da vida verdadeira, ao sopé, as angústias junto aos sofrimentos. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Exortou Jesus com firmeza na voz, na qual a piedade se misturava à energia. Não houve debate. Tudo simples, a cena, breve, culminou no declínio do jovem que ficara prostrado como morto, banhado por auge do suor desfigurado. O mestre, comovido, curvou-se, tocou a fronte do ex-obsediado e o levantou com um gesto cativante. Era quase um menino. Sofria desde a mais tenra idade sob o jugo violento do impiedoso algoz desencarnado. As raízes do ódio nefando se perdiam nas sombras do passado quando foram comensais da mesa farta da loucura e se enredaram em odienta cena de sangue. Agora, a lei soberana, que jungiu o criminoso não punido à justiça desrespeitada, manifestava-se sobranceira. O parasito espiritual se emanara ao sofredor e reproduzia nele os esgares epilépticos em que consumia a vítima de si mesmo, escravo do ódio. Na volúpia da vingança, atirava-o de encontro ao solo, ateava-lhe fogo às vestes, tentava afogá-lo, subjugava-o. As esperanças da família se apagavam na lâmpada sem lume das tentativas de cura, impossível até aquele momento. Seu pai ouvira falar do rabi e o trouxera na expectativa duvidosa de ver o filho recuperado, perdido como se encontrava no caminho do aniquilamento inexorável. Transcorreram 8 dias. Nota da autora espiritual 25. Os 8 dias normais são tidos como 6 dias plenos, segundo os hábitos judaicos. Após a confissão de Pedro, o mestre tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os sozinhos e à parte para um alto monte. Agosto em plenitude derrama sua taça de luz e calor sobre a terra. As papoulas e as margaridas jazem crestadas em hastes vencidas pela canícula. O céu muito azul e transparente concede visão infinita em todas as direções. À medida que o Tabor, nota da autora espiritual 26, discutem historiadores e exegetas quanto ao local da transfiguração do Mestre, se ocorrida no Tabor ou no Hermon. Preferimos a tradição que a situa no primeiro monte. Vai sendo vencido. Os painéis se desenrolam. Embaixo os campos de trigo ceifado, a mancha pardacento prateada do Jordão, na configuração de imenso alaúde entre sebes. Para as bandas do Oriente, erguem-se altaneiros os montes Galaade, e ao poente cintilam as águas do Mediterrâneo, como imenso espelho refletido através da garganta natural entre o Monte Carmelo e os contrafortes altanados do Líbano.
Ao norte, o Genezaré salpicado de velas floridas e orlado por Tiberíades, Magdala, Cafarnaum, Betsaida. As cidades são encantadoramente derramadas dos pequenos cerros na direção das praias, vestidas de palmeiras verdejantes. Do Acume, a visão não se detém. De forma arredondada, a plataforma batida pelos ventos, às vezes coroada de zimbros, é a culminância dos 562 metros de altitude rochosa, sem vegetação, com destaque na imensa e formosa Galileia. A noite ainda demora algumas horas para estender o seu manto imenso sob o céu. Os meses de agosto são de longos dias. O calor asfixia e requeima a rala vegetação. A jornada é longa na conquista do monte, mais de 4 horas de marcha lenta e cansativa, embora a beleza da paisagem deslumbrante em derredor. Atingindo o cume, o mestre se põe em oração. Os discípulos, suarentos e cansados, adormecem à sombra dos arbustos escassos. Um grande silêncio envolve tudo e todos. O mormaço quase asfixia. A noite vence a natureza e o mestre ora. A madrugada alcança o rabi em oração. Os companheiros dormem. Vozes percutem na monotonia. Os discípulos despertam, assustados, e são dominados pela visão sublime da transfiguração do mestre, com as vestes incendidas, dialogando com Moisés e Elias. As palavras vibram no ar, mas não são palavras como as que se ouvem comumente. Logo após, diluída a visão, Simão se acerca do rabi e exclama: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. O mestre fita-o compadecido. Uma nuvem surge misteriosa e uma voz então exclama: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Os discípulos, ainda não refeitos, são tomados de pavor. A grandiosa revelação fora feita. Jesus estivera em toda a sua glória, e eles foram testemunhas silenciosas e emocionadas do acontecimento incomparável. Os céus foram cindidos e os discípulos tiveram o conhecimento do divino. Pedro se reportará mais tarde a essa metamorfose do mestre, testemunho insofismável em que fundamenta sua fé. O rabi, no entanto, exige-lhe silêncio. A verdade tem que ser dosada para o entendimento da argila humana. Mais tarde, João, ao descrever aos ditos do Senhor, iniciará sua narrativa evocando certamente a cena inesquecível. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Desçamos ao vitro mestre. Não poderíamos aqui demorar-nos? Indaga Simão. É necessário descer, retruca Jesus. Busquemos os que não dispõem de forças para subir. Os homens necessitam de nós. A nossa é a glória deles. Para eles, sejam nossas alegrias e para nós as suas dores. Depois da comunhão com os céus, a convivência entre os que se demoram na terra. O paraíso seria para nós estranho presídio, sem aqueles que, no ergástulo das aflições, anseiam pelo país da liberdade. Desçamos. Os homens para quem eu venho nos esperam. Na descida do monte, confabulam. Rabi, indagam como receosos. Dizem os escribas que é mister que venha primeiro Elias. Elias já veio e não o conheceram, mas lhe fizeram tudo quanto quiseram.
assim farão também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. A nova revelação de ser Elias, João Batista, renascido, surpreende os companheiros que o começam a compreender os inescrutáveis desígnios do Pai. Os espíritos estão estuantes de felicidade, a festa em seus corações. Jesus e os discípulos continuam descendo. O dia esplende. Os acontecimentos são sóis em suas almas. A plataforma do Tabor fica para trás. A planície imensa se estende embaixo. Lá estão as criaturas sofredoras e ansiosas, os companheiros aguardando. Amedrontados, os discípulos se revezam. Afasta-te, Satanás, exclama Judas, irado, enquanto o obsesso ulula. Filho das trevas, semente de Beelzebu, brada Tadeu, com a voz rouca e os olhos injetados. Por quem és? Abandona tua vítima. Decaído, imundo, vocifera pálido e suarento Natanael. Eu te exorto a que retorne às genas. Curiosos se acercam dos gritadores, enquanto o endemoniado, como se multiplicasse as forças que o vampirismo espiritual consome, mais se debate no solo e corcoveia, exasperado, a ameaçar o débil corpo em convulsão semi-vencido. E ao próprio Dybbuk soluça desanimado Felipe. Nada conseguiremos, arremata o filho de Cleófas. Onde andará o mestre? Indaga perturbado Simão, o zelote, que não vem socorrer-nos? Não saberá ele de nossa aflição? Entreolham-se, estremecem, enquanto o obsediado espumeja e se debate. Falam todos de uma vez, gritam inutilmente. Vendo o mestre e os companheiros que chegam à charneca das misérias humanas, correm aflitos e o saudam. Que é que discutis com eles? Interroga sereno o Senhor. Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Se podes, apela o pai, salva o meu filho. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. O rabi se comove. O semblante sereno expressa toda a angústia do seu espírito. Sem qualquer mágoa, fita os companheiros medrosos e os admoesta com veemência e compaixão. Compreende as fraquezas dos convidados a esparzir a semente da boa nova. Como a justificar-se a si mesmo e aos outros, Judas tenta esclarecer. Fizemos tudo quanto nos ensinastes e nada conseguimos. Até quando vos sofrerei e estarei convosco? A indagação fica no ar sem resposta. A arrogância da fraqueza é mais petulante do que a vaidade da força. O sinal do fracasso no orgulho é como chaga de fogo a requeimar. Espírito mudo e surdo. Pálido e fraco, o moço sorriu. Havia gratidão sem palavras. Osculou a mão do rabi e, conduzido pelo pai em êxtase de alegria, seguiram ambos no rumo do lar. À noite, quando o zimbório se vestia de estrelas brilhantes, ainda sob o impacto das manifestações do mestre no Tabor e na planície, Simão, traduzindo possivelmente a visível inquietação dos companheiros, aproximou-se dele que meditava e indagou, visivelmente emocionado. Por que não puderam eles expulsar o espírito imundo? Esta casta não pode sair com coisa alguma,
a não ser com oração e jejum, elucidou o amigo. Desejando, no entanto, utilizar o momento para melhor instruir os companheiros desatentos e pretensiosos, o Senhor esclareceu. Antes de tudo, é necessário compreendamos que os espíritos imundos viveram antes, homens que foram, homens que continuam sendo. Enganados, como se deixaram conduzir no corpo, prosseguem enlouquecidos fora dele. A morte não os transformou. Viajores do tempo, só o que fizeram. Ligados mentalmente às reminiscências das ações, demoram-se, sofrendo-as, emanados aos que amaram, vinculados àqueles que os fizeram sofrer. Fez uma pausa espontânea e prosseguiu. Por essa razão, a Boa Nova é um hino de amor e perdão, amor indistinto e perdão indiscriminado. Diante deles, nossos irmãos na sombra da ignorância, nenhuma força possui força senão a força do amor. Não apenas o expulsar daquele convívio a que se agregam parasitariamente, mas também o socorrer, enlaçando-os com amor. Novamente silenciou e envolveu os amigos num olhar de bondade para logo continuar. São nossos irmãos da retaguarda, perdidos na ilusão das carnes, a que teimosamente pretendem continuar ligados. Não se preparam para a verdade, e em razão disso, que a mensagem da vida não se reveste das indumentárias fantasiosas, tão do agrado geral. É semente de luz para a fecundação do solo, no solo do espírito. Diante, pois, deles, possessos e possessores, só a oração do amor infatigável e o jejum das paixões conseguem mitigar a sede em que entredevoram, entregando-os aos trabalhadores da obra de nosso Pai, que em toda parte estão cooperando com o amor incessantemente. Se amardes ao invés de detestardes, se desejardes socorrer e não apenas os expulsardes, tudo fareis, pois que tudo quanto eu faço podereis fazê-lo, e muito mais se o quiserdes. Ao leve ar da noite bailavam suaves brisas, espraiando para o futuro a palavra do Rabi, como antevisão gloriosa para os dias porvindouros da humanidade.